Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de receitas. E imagina só oferecer um bolo tão irresistível que seus clientes fazem fila para comprar. Esse bolo gelado de Ferrero Rocher é a combinação perfeita de sabor e lucratividade. Essas fatias vão bombar e vão fazer o maior sucesso. Então, se você quer aprender essa receita, assiste esse vídeo até o final para você não perder nenhuma dica. E além de dicas, ainda passo para vocês a sugestão de vendas. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. E para fazer esse bolo, nós vamos fazer uma massa batendo ela na mão mesmo. É bem simples. Vamos adicionar aí em um recipiente 4 ovos. Adiciono também 275 gramas de açúcar. E para quem trabalha na confeitaria, pessoal, uma balança é indispensável para pesar os alimentos. É de suma importância. Se você ainda não tem, compre uma que é bem baratinha. E nós vamos bater com um fouet muito bem por uns 2 minutinhos. E depois de bater muito bem, nós vamos adicionar também 150 ml de óleo. E vou adicionar também 100 gramas de chocolate em pó 50%. Agora, novamente, nós vamos misturar muito bem. E em seguida, nós já vamos adicionar 100 ml de leite. E vou vir também com 205 gramas de farinha de trigo e vou colocar essa farinha de trigo peneirando. Lembrando, pessoal, que essa farinha de trigo é sem fermento. E vou lembrar também vocês de antes de iniciarem a fazer a massa, devem ligar o forno para ela pré-aquecer. Agora vamos misturar toda a farinha de trigo para envolver ela ali na parte líquida e vai ficando essa massa maravilhosa. E nós vamos misturar essa farinha de trigo de forma que a gente não vai ficar muito tempo aqui batendo essa massa para ela não ficar solada. Porque também a farinha de trigo não pode ficar muito tempo batendo, pessoal. E quando eu já terminar de envolver toda a farinha de trigo, nós vamos adicionar uma tampinha bem cheia de fermento em pó. E assim que nós envolvermos muito bem esse fermento em pó, nós vamos levar essa massa ao forno. E para isso utilizei uma forma de 20 por 30 e untei o fundo dessa forma com margarina e por cima eu joguei Nescau. Mas pessoal, se eu puder dar um conselho para vocês é para no fundo colocarem um papel manteiga, porque acabou que eu fiz sem e não sei se é o meu forno que está com defeito ou se é por esse motivo, mas as minhas massas de chocolate estão sempre ficando com o fundo um pouco queimado, sendo que não foi o tempo de forno porque a massa ficou somente 30 minutos. E por esse motivo eu tô achando que é a questão do Nescau que tá queimando a minha massa. Mas aí já fica a dica para vocês colocarem um papel manteiga. Misturei aí a minha massa com uma espátula para que não ficasse nada sem se misturar. E em seguida já vou jogar a massa aí na forma untada. Depois de despejar toda a massa, dou leve batidinhas com um tabuleiro aí sobre a bancada. E vamos levar ao forno a 200 graus. Agora, pessoal, eu comprei avelãs com a casca, quebrei todas as cascas e agora nós vamos triturar essas avelãs. Aqui eu tenho 150 gramas de avelãs e vamos utilizá-las no recheio do meio. E com todas as minhas avelãs já trituradas, nós vamos começar a fazer o nosso recheio. Aqui na panela nós vamos utilizar 2 caixinhas de leite condensado, 50 gramas de chocolate em pó 50% e nós vamos dissolver esse chocolate em pó aí no leite condensado. Em seguida já venho com 2 caixinhas de creme de leite, 50 gramas de chocolate meio amargo e aqui eu estou utilizando a cobertura fracionada. E por último vamos adicionar as avelãs trituradas. Agora é só misturar tudo muito bem em fogo alto até chegar no ponto que nós precisamos. E o ponto precisa ser bem firme porque é ponto de recheio. Então esse ponto aqui ainda está um pouco mole para o que nós precisamos. Então vamos continuar mexendo até engrossar um pouco mais. E eu deixei esse recheio ficar até esse ponto aqui, ó, soltando já da panela. Repare como a consistência está bem grossa já. Quando eu jogo com a espátula por cima, ele não se mistura.
Agora vamos transferir esse recheio para um refratário, porque precisamos deixar esfriar muito bem. Pessoal, e eu fiz isso tudo, tanto a massa quanto o recheio, de um dia para o outro, porque é bem melhor para sua massa descansar. E também a cobertura que eu vou ensinar vocês, ela precisa ficar por pelo menos 12 horas descansando. Então faça sempre esse bolo com bastante antecedência. E aí eu coloquei um plástico por cima para não deixar criar película. E depois de 30 minutos a massa ficou pronta e ficou desse jeito aqui. E agora nós vamos fazer a cobertura que vai por cima das nossas fatias. E como eu disse para vocês, tem que fazer com 12 horas de antecedência, para que essa cobertura descanse bastante. E aí eu adicionei uma caixinha de leite condensado. Adicionei também 4 colheres de sopa de chocolate em pó 50% e dissolvo muito bem esse chocolate em pó aí no leite condensado. Agora eu vou adicionar 2 colheres de farinha de trigo e aí eu tenho também 2 colheres de amido de milho. E pode ficar tranquilo que não vai ficar com gosto de mingau. E vou também misturar muito bem para dissolver e não ficar nenhum gruminho no nosso recheio. Agora eu adiciono uma caixinha de creme de leite. Novamente vou misturar e em seguida vou vir aí com 400 ml de leite. E depois de misturar mais uma vez, nós vamos adicionar também 400 gramas de chocolate meio amargo. E por último, vou adicionar 2 colheres de margarina. Agora vamos mexer muito bem em fogo alto até chegar no ponto que nós precisamos, que é o ponto da cobertura. E por conta do chocolate, ele engrossa bem rápido, porém não podemos deixar ele muito molengo. E quando chegou nesse ponto aqui, ó, repare que está bem cremoso, nós vamos desligar o fogo e ficar mais um minutinho aí mexendo esse recheio. Em seguida, pessoal, nós vamos transferir para um refratário, colocar um plástico aí por cima. E pessoal, como eu falei anteriormente, vamos deixar descansando sem mexer nesse recheio por 12 horas e em temperatura ambiente. E se você não estiver entendendo o motivo, faça aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E além de ser muito gostoso, esse recheio rende muito. Pessoal, e já no dia seguinte, com o recheio já descansado por 12 horas, nós vamos começar a montagem do nosso bolo. E eu já comecei cortando as laterais aí do bolo para soltar a massa. Em seguida eu já virei essa massa em um recipiente, porque nós precisamos cortar essa massa. E como eu disse para vocês, pessoal, esse fundinho queimado, eu não sei se é questão do forno ou se foi a questão do Nescau. Eu virei esse bolo para cima com o fundo para baixo do jeito que sai da forma e cortei ele ao meio, dividindo ele em 2 partes. Agora, pessoal, com a própria forma que eu tirei esse bolo do forno, eu vou colocar aí um plástico culinário e como o meu era pequeno, eu coloquei 2. E depois de colocar o plástico, eu venho com a primeira camada de bolo, que foi a camada de cima, e eu molhei essa camada de bolo com 300 ml de leite com 2 colheres de Nescau. Comecei a furar o bolo para ver se o líquido penetrava com mais facilidade. E aí fui distribuindo esse leite para molhar o bolo com a colher mesmo. E eu particularmente prefiro o bolo mais molhadinho, tá, pessoal? Se por acaso você não gostar de bolo tão molhado, você pode reduzir. Agora nós vamos vir com aquele recheio de avelãs trituradas. E olha só, pessoal, esse recheio cheio de pedacinhos dentro. E o engraçado, pessoal, é que não foi utilizado Nutella aqui, porém esse recheio tem o sabor puro de Nutella. Para quem ama Nutella, eu tenho certeza que vai se apaixonar por esse bolo. Não tem como dar errado. Eu tenho certeza que se você fizer para vender, vai ser um sucesso nas suas vendas. Olha só, gente, esse recheio. E agora eu vou distribuir esse recheio em colheradas aí em cima dessa massa e depois é só espalhar o recheio com a colher. E aí eu já venho com a segunda parte da minha massa e antes de colocar ela, pessoal, eu raspei essa parte queimadinha para que o nosso bolo não ficasse com gosto de queimado. E eu já posiciono ela ali e novamente eu vou molhar com a calda que nós fizemos. Lembrando, pessoal, que os 300 ml foi para molhar as 2 camadas, tá bom? E depois de molhar esse bolo, nós vamos fechar essa parte de plástico, bem fechadinha mesmo, e vamos levar esse bolo na geladeira e precisamos deixar lá por pelo menos 6 horas. Pessoal, esses processos são necessários para firmar o seu recheio.
Pessoal, e eu também, antes de cortar esse bolo, deixei ele por 1 hora no freezer. Agora sim, nós vamos cortar as fatias para decorarmos. Virei meu bolo em algum suporte e tirei esse tabuleiro aí. Ele sai com bastante facilidade, pessoal. E olha só, pessoal, como já dá pra ver que esse bolo tá bem molhadinho. E olha essa camada super generosa de recheio. Pessoal, separei um recipiente com água quente do lado que coubesse uma faca bem amolada. E eu já começo passando essa faca aí na lateral desse bolo, para deixar a lateral desse bolo lisinha. Pessoal, e eu comecei a medir com uma régua que eu utilizo aqui para culinária mesmo. E eu medi, pessoal, pedaços de 6 centímetros por 6 cada um. Não é um tamanho muito exagerado de bolo, porém é um tamanho que você consegue reduzir o valor e vender com mais facilidade. Porque às vezes a gente faz um bolo muito grande, coloca um valor muito alto e acaba que não tem saída. Então você pode diminuir o tamanho e colocar por um valor mais acessível. Pessoal, e aí eu do lado eu coloquei um plástico quadrado, que é o papel celofane. E nós vamos cortar as fatias e ir colocando em cima deles. Depois de fazer todas as marcações, eu comecei a fazer os cortes, lembrando, pessoal, que a faca tem que ser aquecida. E cada corte que eu faço, eu limpo essa faca e coloco ela no recipiente com água quente. Depois de todos os pedaços já cortados e colocados no plástico, vamos vir com essa forminha aqui, pessoal, que é uma forminha utilizada para colocar hambúrgueres, que acaba saindo um pouquinho mais barato. E nós vamos pegar ali no plástico com bastante cuidado e vamos colocar cada fatia ali dentro dessa marmitinha. Pessoal, e agora para finalizarmos a nossa fatia, vamos colocar aquela cobertura que nós fizemos. E olha só como que ela fica. Ela fica mais molinha mesmo, porque eu vou utilizar o bico de confeitar. Por esse motivo eu fiz ela como cobertura e não como recheio. Mas como recheio dá super certo também, é só deixar mais tempo cozinhando. E aí eu já transfiro para o saco de confeitar já com o bico 1M da Wilton. E nós vamos aí passando por cima de cada fatia. E olha só, pessoal, como vai ficando muito bonitinho essa fatia de bolo. Pessoal, e esse recheio rende bastante. Eu fiz os 15 pedaços de bolo que me renderam e deu para fazer outra receita ainda com o restante que sobrou, mais 15 pedaços de bolos. Para vocês terem noção como que essa cobertura rende bastante. E pessoal, como tudo que é bom pode melhorar mais ainda, agora nós vamos finalizar esse pedaço de bolo delicioso com a famosa Nutella original. Eu aí adicionei 2 colheres em um recipiente, porém, pessoal, com 1 colher já dava para fazer. Acabou sobrando bastante. E nós vamos diluir essa Nutella com creme de leite, pessoal. Isso mesmo, precisamos dela bem molinha para colocar no saco de confeitar. E pode ficar tranquilo que não vai perder o gosto da Nutella, tá, pessoal? E eu vou colocando o creme de leite no olho mesmo, pessoal. Não tem uma quantidade exata. E vou mexer até ela ficar bem molinha. Em seguida, é só passar para o saco de confeitar, fazer um furinho nele bem pequeno e ir passando por cima das fatias. Pessoal, eu passei uma vez aqui no vídeo, porém eu passei a segunda vez e não mostrei aqui no vídeo, ou seja, em cada fatia eu passei 2 vezes e mesmo assim ainda sobrou Nutella. Pessoal, e como eu tinha dito para vocês, me rendeu 15 unidades dessa fatia de bolo e eu gastei um total de R$ 58,15, ou seja, cada um saiu para mim por R$ 3,87. E a sugestão de vendas aqui, pessoal, é de R$ 10, mas é claro que isso pode variar de região para região. E também vai depender muito do valor que você gastou. Por isso é muito importante você fazer o cálculo de quanto você gastou para você saber por quanto você poderá vender. Aqui eu só dou uma sugestão mesmo. E aqui eu finalizo com um pouquinho de amendoim triturado aí por cima, que dá um charme aí todo especial na nossa fatia Ferrero Rocher. Pessoal, e essa foi a nossa receita de hoje. Eu espero muito do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. E se você fizer, não esqueça de nos contar nos comentários o que você achou. E eu peço que Deus abençoe muitas vendas de vocês e que faça o maior sucesso. E se você gostou da nossa receita, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal para você não perder nenhuma delícia que postamos por aqui. E já compartilha esse vídeo com aquele amigo que você sabe que precisa fazer uma boa renda extra, porque essa fatia aqui é um sucesso garantido. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima!
E dá só uma olhadinha nesses vídeos que preparei para vocês.